Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal do Cônego. Essa aula aqui vai ser focada aqui para os aluninhos, meus queridos aluninhos do terceiro ano. E a gente vai pegar o que aqui? A gente vai ler sobre a competência 4. Então, eu já falei com vocês algumas coisas sobre a competência 4, né? É bom aqui, ó, a gente vai estudar taxa em sala, ia ficar bem melhor para a gente analisar aqui, que eu ia colocar aqui, ó, e no data showzinho ali, o próprio material de apoio do Enem para que a gente pudesse analisar, né? Ler parte por parte, mas infelizmente, por falta de recursos tecnológicos, nós vamos ficar assim mesmo. Então, a gente já analisou aqui várias competências, né? Analisou a competência um que não tinha muito que analisar, a competência 2 que já é uma competência mais importante, né? A competência 3 que foi justamente a competência passada, que fala sobre o que? Fala sobre a seleção de argumentos, coerência, né? Fala sobre o projeto de texto. A competência 2 fala sobre o quê? Fala sobre fidelidade à tipologia, né? No caso aqui a tipologia argumentativa, né? E dissertativa, que são o quê, ó? Os dois pilares da são os dois pilares aqui da nossa competência 2, né? Dentro dessa parte da tipologia. E claro, obviamente, a fidelidade é o tema. Trabalhamos também fuga do tema aí para os alunos que perderam alguma dessas aulas, né? E agora a gente vai entrar, ó, na competência 4. Muito bem. Exatamente. Competência 4, meus filhos. Então, o que é a competência 4? Sim, vocês podem ver aqui, eu estou com óculos escuro, porque eu ainda não posso me expor ao sol, apesar de estar parcialmente no sol aqui, para que fique melhor de poder enxergar e gravar, mas estou aqui me defendendo também da tela do computador. Mas vamos lá. Competência 4, ela é focada justamente na questão de demonstrar os mecanismos linguísticos. O que são esses mecanismos linguísticos, né? Então a gente vai aprender agora. Muita gente falha nessa questão, por quê? Porque não entende aspectos simples como a paragrafação, você utilizar, ou seja, você estruturar bem os parágrafos do seu texto, né? Estruturar bem também os períodos do seu texto, utilizar bem o que os elementos conectivos, né? O que são os elementos conectivos, né? Aqui ela até fala um pouco, né? Assim, ó, essa articulação é feita mobilizando por recursos coesivos, né? Aí, em especial operadores argumentativos. Aqui ele vai chamar de operadores argumentativos, que seriam partes dos textos que vão conectar, né, as ideias melhores ideias do texto aí, que são os principais termos responsáveis pelas relações semânticas construídas ao longo do texto dissertativo argumentativo. Relações semânticas quer dizer o quê? As relações de ideias do texto, né? Aí lembra lá da primeira aula eu falei sobre semântica, falei sobre as partes da gramática, né? Aí falei sobre sintaxe e tal. Pouca gente estava na primeira aula, na verdade. Falei sobre o que é texto, então tá aí, né? Falei sobre morfologia e tal. Semântica tá ali, junto com pragmática, como as relações de sentido que o texto tem, né? A semântica que é a relação de ideias das palavras entre si, e a pragmática é a ideia que tem ali na relação do texto com outras partes do texto e tal. Também entra, né, aqui as duas coisas. Por exemplo, relações de igualdade, de adversidade, causa e consequência, de conclusão. Aqui é aquele nosso querido portanto, né? Aqui, ó, de igualdade, relações de igualdade, assim como, né? De adversidade, mais, porém, entretanto, todavia. Causa e consequência, né? A gente pode até botar um logo aqui, por aí vai, né? Certas preposições, conjunções, alguns advérbios, locuções adverbiais são responsáveis pela coesão do texto. A minha ideia é trazer aqui uma tabelinha de elementos coesivos, né? Para deixar o texto melhor ainda, né? O texto de vocês, né? Que são responsáveis pela coesão do texto porque estabelecem uma inter-relação entre as orações, frases e parágrafos, além de pronomes e expressões referenciais. O que são expressões referenciais? Como ele mesmo bota aqui, são certos pronomes, né? Você, em vez de se referir sempre a mesma coisa, por exemplo, o gato foi à praia, o gato foi passear, o gato fez xixi no sofá, você bota o gato foi. Isso aí você não tem sem coesão, né? Você pode falar assim, para fazer ali com elementos conhecidos, o gato foi
passear, logo em seguida o gato fez, ele fez, em vez de você troca o gato por ele, por exemplo, aqui você está fazendo o quê? Você está aqui fazendo justamente uma expressão de referência, também expliquei aqui a ideia de hiperônimo e hiponônimo, então você pega aqui o gato, você troca o gato por o animal, tá? Entendeu? Então seria um hiperônimo, então você vai lá, o gato foi passear, em seguida o animal fez xixi no sofá, então aqui você tem o quê? Você tem aqui essa locução, né, ali de em seguida e em seguida também você tem aqui a gente fazendo uma expressão referencial aqui, trocando o gato por o animal. Então aqui você também pode utilizar isso de outras formas. Por exemplo, falando sobre a violência contra a mulher no Brasil, você pode falar, você pode referir como esse problema é, no caso aqui você pode trabalhar como esse problema público, ou esse problema de violência, ou esse caso também. Então aqui a gente já tem uma própria utilização de expressão de referência como este e aquele, né? Importante até vocês pesquisarem direitinho como faz este e aquele, que este é o que está mais próximo, né? Esse é o segundo elemento e aquele é o que está mais distante. Então aqui vocês jogam aí no Googlezinho que dá para pegar tranquilo. Então aqui, né? Ele vai depois, mais para frente, trabalhar essa ideia de referenciação, né? E é bom que vocês olharem também que existe o quê? Cada parágrafo se correlaciona entre si e também os períodos se relacionam entre si e dentro dos períodos também há relação. Então, são vários elementos aqui quando a gente pegar a análise de redações de nota 1000, como a gente já fez no passado, eu vou voltar a fazer assim que terminar, né, esse período de resguardo ou caso realmente tenha alguma coisa com o colégio que precise ter as aulas online, né? Como tem um boato por aí. A gente trabalha por aqui mesmo, é até bom quem trabalha aqui na tela do computador. Fica até bom também de ver que aqui eu grifo, eu marco como estou fazendo aqui agora. Enfim, aqui ele continua, né? Falando, você viu que as competências 3 e 4 consideram a construção da argumentação ao longo do texto, porém variam aspectos diferentes. Exatamente. A competência 3 ele vai para a força do argumento e a força das ideias, né? Enquanto a competência 4 ela trabalha o quê? Ela trabalha a língua, como você utiliza a língua no texto, mas diferente do primeiro parágrafo, que ele só trabalha os aspectos, se o português está correto ou não, ou seja, praticamente ali os aspectos gráficos, aqui ele trabalha o recurso de como você utiliza a língua. Então não é só a ideia. Se eu falo, como eu dei o exemplo aqui do gato, se eu fico repetindo a palavra o gato várias vezes, a ideia ali continua a mesma, né? E assim, segundo ali um português padrão, estaria certo. Mas a gente sabe, né, que existe uma outra parte do português que é como a gente consegue construir o nosso discurso, tornando mais coeso, né, mais conciso possível, né? Entendeu? Então, quanto mais conciso, ou seja, com mais palavras eu conseguir expressar a mesma ideia, então você vê que a ideia não muda. Então, meu texto será considerado mais refinado, né? A menos, é claro, que nesse caso aqui eu propositalmente queira aumentar o número de ideias para dar uma ideia maior de intensidade ou para ter um recurso poético, né? Lembrando que recursos poéticos aqui são recursos que se diferem de recursos que a gente utiliza na redação. Ali a gente tem outro foco. O texto dissertativo e argumentativo, principalmente focado no Enem, ele foge de vários elementos que a gente vê aí, de elementos artísticos, né? Enfim, então, deixa eu ver aqui se ele dá a definição de coesão. Ele não dá a definição de coesão, mas a coesão é justamente o quão bem, é o elemento do texto, né? Que semelhante à coerência, que vê o quão bem relacionado está as ideias do texto, encaixadas as ideias do texto, a coesão, ela vai olhar o quão bem encaixada está a estrutura do texto escrito. Então, quão bem você consegue fazer a referenciação, o quão bem você consegue trabalhar ali as palavras de uma forma mais concisa, você trabalhar os períodos de forma até mais clara, até, né? Enfim, aqui todos esses elementos que não partem da área, da ideia do texto, mas de como você expressa essas ideias na forma da linguagem. Então aqui a gente vê aqui, né? Como garantir aqui essa boa coesão. Fala em estruturação dos parágrafos. Isso é uma coisa que eu pego muito no pé de vocês, né? É um parágrafo, a unidade textual formada por uma ideia principal, a qual se ligam ideias secundárias.
Lembra aqui, ó, argumento principal, argumentos secundários, que eu também falei na aula passada. E no texto dissertativo argumentativo, os parágrafos podem ser desenvolvidos por comparação, por causa e consequência, por exemplificação, por detalhamento, entre outras possibilidades. Deve haver uma articulação entre um parágrafo e outro. Claro, ali, como eu já falei várias vezes, a gente tem aqui a introdução, da introdução a gente passa ali para um primeiro parágrafo de desenvolvimento que vai o que? Vai abordar elementos que eu já introduzi. Mesma coisa do segundo parágrafo de desenvolvimento. O segundo parágrafo de desenvolvimento ele é uma continuação também da introdução. E ele tem que conversar com o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. E à medida que é a conclusão, ela fecha ali a ideia dando uma solução com base nos argumentos que eu levantei anteriormente. Então, os parágrafos eles têm que estar alinhados entre si. Porque a gente tem a estruturação dos períodos aí, pela própria especificidade do texto dissertativo argumentativo. Os períodos do texto são normalmente estruturados de modo complexo, formado por duas ou mais orações, aí, que possam ser expressas de ideia de causa e consequência, contradição, temporalidade, entre outros. Aqui ele está falando que aqui a gente tem o que? Mais de um verbo, para, no caso, oração, né? Mais de um verbo principal dentro daquele período, né? Fazendo com que tenha mais de uma oração. E aí a gente trabalha essas ideias com o quê? A gente trabalha essas ideias justamente com os elementos coesivos, ou como aqui ele fala, logo aqui em cima, ó, que ele fala aqui, responsáveis aqui eles falam operadores argumentativos, né, que ele vai citar, que são o quê? Conjunções, alguns advérbios, locuções adverbiais. Então a gente tem o quê? Principalmente preposições ali com mais, porém, entretanto, todavia, né, para dar essa ideia. Então, como eu falei em seguida, logo que, pois, entretanto. Então a gente tem aqui rapidamente também, apesar de não ser exatamente um elemento coesivo, mas é ali um advérbio que muitas vezes trabalha bem uma ideia também, dá ali por mais que não seja um elemento de ligação, né? A gente tem alguns advérbios que dão uma estrutura mais bem acabada ao texto, né? Enfim, então a gente tem aqui esses elementos que, se Deus quiser, aí a gente vai voltar à aula normal e eu trago uma tabelinha para vocês se basearem com isso aqui, né? A gente já está chegando perto do Enem, é bom a gente já ter esses agora passar de nível. Ah, professor, mas eu ainda não entreguei a primeira redação. Bicho, eu sinto muito, agora a gente vai passar de nível. Terminando aqui a quinta competência, o nível da aula vai subir. Por quê? Porque agora a gente vai trabalhar nota 1000, redações de nota 1000. Eu vou cobrar mais a redação de vocês, já estou preparando aqui mais 2 temas. Então, agora a gente está na reta final e aqueles alunos aí que querem, eu vou sugar. Se você está na galera ali que não quer, felizmente não posso fazer nada, né? Por fim, aqui tem referenciação. Pessoas, coisas, lugares e fatos apresentados e depois retomados, à medida que o texto vem progredindo. Esse processo pode ser realizado mediante o uso de pronomes, advérbios, artigos, sinônimos, antônimos, hipônimos, hiperônimos que eu falei, além de expressões resumitivas, metafóricas e metadiscursivas. Então, aqui é a questão clara. O que é referência é você citar o que já passou, né? Existem formas de fazer isso. Então, como eu falei aqui, em vez de você pode citar, trazer um advérbio, você pode trazer um pronome como ele, você pode trabalhar até mesmo, por exemplo, uma expressão que a gente tem aqui, né? Que é ali muito utilizada na conclusão. Diante dos argumentos supracitados ou diante dos argumentos citados acima, então você está o quê? Ficar usando ali uma expressão, né? Para trazer o que foi trabalhado no discurso. Então aqui é até uma expressão que pode ser considerada até a metadiscursiva. Por quê? Porque é utilizando o discurso para falar também do próprio discurso, né? E aqui, por fim, a gente tem aqui algumas recomendações que ele dá, né? E procura utilizar as seguintes estratégias de coesão para se referir a elementos que já apareceram no texto. Não. Substituições de termos, expressões, pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos e advérbios que indiquem localização. Então, ó, gente, lembrando, muita gente usa o onde para dar ideia de ideia, e onde é utilizado para dar ideia de local. Então, é a cidade onde ocorreu o ataque, e não, por exemplo, aqui, as mulheres, esse caso de violência foi muito repercutido, onde as pessoas discutiram muito. Então, não é onde, as pessoas não discutiram a ideia, seria aqui um caso em que as pessoas discutiram muito, não um caso que, na verdade, nesse caso aqui, um caso que as pessoas
discutiram muito. Muita gente confunde, usa o onde é só para quando você está se referindo a referenciação para lugar, nunca para ideia. Apesar de ter alguns gramáticos que colocam para ideia, mas trabalhe sempre no mais seguro. Mais seguro é onde só é local. Veja se não cabe um que ou um que. Ah, professor, eu uso muito que, então tenta o qual. Ah, professor, eu uso muito qual. Tenta trocar ali, ver uma outra estrutura, reformular ali às vezes teu período, ver porque quando a gente começa a usar muito que ali, tem alguma coisa no nosso período que não está tão boa. Talvez seu período esteja muito comprido. Então, tenta dar ali uma pontuar, que é um problema que muitos de vocês têm. São períodos muito longos. Então, vamos tentar, às vezes, ali. Eu sei que aqui o próprio texto fala que o texto relativo argumentativo ele traz orações, né, mais de uma oração por período. Tá, mas tem ali parágrafo ali que o cara bota seis orações, sete orações no parágrafo só. Aí também, meu filho, aí não dá, né, meu filho? Enfim. Substituições de termos ou expressões por sinônimos e pontos aqui já falei, né? Substituições de verbos, substantivo, períodos ou fragmentos do texto por conectivos ou expressões que retomam o que foi dito. Exatamente, às vezes voltar a ideia, né? O gato, troca o gato por outra expressão, por um sinônimo, por um perônimo, troca, vê aí o que é que dá, né? Cadê substituição diversa, que já foi dito, né? Que aqui é a mesma coisa, né? Termos e tal, pá. Vamos lá. Aí, elipse, omissão de elementos que já tenham sido citados ou que sejam facilmente identificados. Então, o que você ali já sabe, muita gente gosta também ali, né? Não é exatamente o elipse, mas aquele nos dias de hoje, hoje em dia, odiernamente. Então, são elementos do texto que já está na ideia do texto, entendeu? Você coloca essa temporal, eu falo, hoje em dia está sendo muito discutido o processo, a falha do processo de adoção no Brasil. Tema aqui random, porque eu tirei da cabeça agora. Então, precisa hoje em dia, então, está sendo muito discutido o processo de adoção no Brasil. Então, melhor ainda, o processo de adoção no Brasil, né, bota a norma direta, é discutido, é muito discutido. Ou, entendeu? Quando você coloca é muito discutido, troca um pouquinho a ideia, mas você já dá ali, resume mais o seu texto, entendeu? Então precisa, quando o verbo está no presente, a gente não precisa dar essa ideia de hoje em dia. Enfim, e aqui utilize os operadores argumentativos em relação ao seu texto, frase, parágrafo, de forma contextual ao longo do seu texto, que eu já citei, né? Verifique se os elementos coesivos, se o elemento coesivo, né, utilizado está aberto à relação de sentido pretendida. Então, aquele, ó, por exemplo, você vai usar um i, muita gente usa o i com ideias adversativas. O i ele traz uma ideia de soma também, ou também do mesmo jeito. Então, quando eu falo assim, eu ia pra praia e estava chovendo, não ia pra praia, mas estava chovendo. Por quê? Porque aqui não é só ideia de adição, aqui é uma ideia de um adversativo. Então você ia pra mais aconteceu alguma coisa. Mesma coisa no texto também. Quando você vai citar a violência cresce no mundo e diminui no Brasil, não. Que é uma ideia de adversativo. A violência cresce no mundo, mas no Brasil diminui. É claro que eu não sei exatamente testado, porque eu sei que a violência no Brasil tem diminuído, né? E aqui ele vai aqui, ó, resumindo, na elaboração da redação você deve evitar a ausência de articulações entre orações, frase, parágrafo e aquilo, velho. Começa um parágrafo, dá ali, principalmente na conclusão ali, né, diante do exposto, no primeiro parágrafo ali no segundo parágrafo de argumentação, além disso, né, pode-se também notar que, né, outro ponto a ser realçado é tal coisa. Então são elementos ali. Professor, isso não deixa o texto. Essas expressões não deixam o texto mais comprido? Deixa, mas deixa o texto mais bem encaixado. Às vezes você tem. Às vezes ele deixa. Muitas vezes ele deixa menor também, porque às vezes você tem que retomar uma ideia, você não coloca a ideia de novo. Então, a ausência de paragrafação, uma coisa que muito aluno tem também, ó, texto elaborado de um único parágrafo. Aí, meu amigo, aí você me quebra, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. No mínimo, no mínimo, 3 parágrafos. Aí. Emprego de conector, né? Preposição, conjunção, pronome relativo, alguns advérbios e locuções adverbiais, né? Porque, como eu falei, vou dar uma trabalhada aqui, uma reforçada a posteriori disso aqui, né? Então, que não estabeleçam relação de produto lógico entre dois trechos do texto e que prejudica a compreensão da mensagem. Às vezes o aluno, ele bota ali, como eu falei aqui, um conectivo, não um conector errado ali e prejudica toda
a questão do entendimento. Repetição ou substituição inadequada de palavras, sem se valer do recurso oferecido pela língua. Aqui às vezes você escorrega na casca de banana, né? E aqui, né, é importante, aí, não utilize elementos conhecidos de forma artificial apenas porque é um dos critérios avaliados na prova de redação ou porque seu texto vai parecer mais bem escrito. Uma boa coesão não depende da mera presença de conectivos, presença conectivos no texto. É preciso que esse recurso estabeleça relação lógica adequada entre as ideias. Então, na verdade aqui meta conectivo sim, mas esteja atento para ver se está encaixado, né? Então, essa história do Enem aqui, pelo que a gente vê das redações nota 1000, muitas delas têm muitos conectivos, às vezes alguns até que eu considero desnecessários, mas está ali com redação nota 1000 do Enem. Enfim, galera, essa aqui é a competência 4, né? Aqui tem aquele quadrinho que eu já passei para vocês, né? Sobre, inclusive tem uma versão atualizada no site do MEC, que ela atualizou esse ano, que eu já passei para vocês também em sala. Enfim, por hoje é isso. E se eu vou tentar ir no colégio sexta-feira. Caso eu não consiga ir, eu vou gravar mais uma aula e vou passar para os líderes de sala novos teminhas para redação. Então, boa semana a todos e tchau.